assim, quando foi a sua primeira referência que seu papai ao lado te passou? Porque você não ganhava presente, você já ganhava ações, né? Teu pai comprava ações. O Barsi aqui, Sir Barsi, não te dava mesada, né? Ele te dava dividendos. Conta um pouco dessa relação aí que ele trouxe esse valor. Exatamente, né? Então, a gente morava no interior de São Paulo, então a gente vivia uma vida simples, uma vida tranquila, mas chega aquele momento da adolescência, aquele momento chato, né? A gente sempre quer ter, putz, o tênis da moda, olha pro lado, quer ter o que o amiguinho quer, enfim, quer, né? Enfim, aquela fase, né, que todo mundo passa. E aí eu cheguei para ele insistentemente, assim, fiquei alguns meses falando, pai, é o seguinte, eu preciso de uma mesada, eu quero um tênis, eu quero isso, eu quero aquilo, eu só pensava em comprar, né? E aí teve um belo dia no jantar, depois de muita insistência, ele virou para mim e falou, Luiz, quer saber? Tá bom, você vai ganhar mesada, só que quem vai te pagar não sou eu. Vai ser essas ações aqui, comprei para você hoje ações da Ultrapar, o GPA3, tem até hoje, na bolsa. E é o seguinte, quem vai te pagar a sua mesada são os dividendos, te comprei aqui X ações, você vai ganhar o equivalente a R$ 300 por mês, tá bom para você? E aí você escolhe, você fica sabendo, se você me entregar esse dinheiro no final do mês, ou parte dele, eu vou reinvestir nas ações para você, e no mês que vem, quando ela anunciar, talvez você não ganhe mais os 300, você vai ganhar 301, 302. Então, ele foi me mostrando que ao longo do tempo, né, claro, que de grão em grão, né, não era um valor, né, um super valor, mas ele foi me mostrando o valor do dinheiro. Né? Quer dizer, ele poderia, R$ 300 para ele não faria falta alguma, né? Mas aí ele teria falhado em me mostrar que, bom, primeiro, que não é assim que funciona, não vou chegar te dando R$ 300 para você comprar o que você quiser, qualquer supérfluo, né? E segundo, que dinheiro, por menor a quantia que seja, dinheiro também faz dinheiro, né? A única coisa que você tem que fazer é ser paciente e deixar o tempo, os juros compostos, agirem ao seu favor, né? Então, eu tive essa lição muito cedo, ali com 14 anos, e mudou minha cabeça, porque de uma gastadora, eu virei assim, pelo amor de Deus, hein, família, todo mundo tem que abastecer no posto Ipiranga, porque a minha empresa precisa ter dividendo. Muito legal. Então, assim, essa relação familiar, Sir Barsi, pode chamar de Sir Barsi, de Barsi, como você se sente mais à vontade? Como você desejar. Para mim, eu não tenho nenhum critério, né? Boa. A gente vai aprofundar muito, né, o método Barsi, né, de investimento que você defende muito, né, que você cria esse tipo de conteúdo, mas aqui colocando aqui, como foi essa sua relação familiar? Você teve esses ensinamentos, Barsi, da sua família? Eu sei que você teve pais imigrantes, né, da Itália, depois Espanha, sua mãe é uma grande referência para você, mas quem te ensinou a investir e por que você resolveu passar esse conceito para os seus filhos? Bom, tudo na vida é uma questão de aprendizado, de você querer aprender ou simplesmente desejar aprender. Querer aprender é muito mais do que desejar aprender. Eu fazia esse trabalho de auditoria e nós fazíamos, assim, não projetos, mas a gente fazia levantamento de situações nas empresas, né? E eu percebi que o cidadão brasileiro, ao longo do tempo, ele provavelmente talvez pudesse ter alguma dificuldade em ser contemplado com uma previdência digna, não é isso? Então, eu fiz um trabalho, fiz um ensaio. Eu peguei 10 pessoas, fiz com que nós fizéssemos um projeto contribuindo durante 30 anos, uma parte o empregado e outra parte a empresa, e cheguei na conclusão que ao longo de 30 anos, o pecúlio formado por esta economia, ele mal dava para sustentar uma previdência de 3 anos, tá certo? Então, eu cheguei na conclusão que a nossa estrutura previdenciária, ela não reunia condições de promover uma Aposentadoria. Uma provedoria, porque, na verdade,
a Previdência, ela é uma provedora de recursos, certo? Então, o que eu fiz? Cheguei na conclusão que não havia essa condição e me inspirei na questão dos empresários, que eu fazia. Então, eu cheguei na conclusão que eu deveria investir junto com eles, tá certo? Junto com os grandes empresários, observando grandes projetos. Eu ainda nesse mesmo ensaio, eu cheguei a uma conclusão assim mais assim prejudicial em termos de diagnóstico. Então você percebe o seguinte: o cidadão que é um funcionário de uma empresa particular, de uma empresa da iniciativa privada, quando ele se aposenta, a Previdência entrega para ele uma parte daquilo que ele contribuiu e ela exercita o quê? Uma provedoria, ela provém o indivíduo de algum recurso, certo? Aí eu fiz o seguinte, avaliei que o cidadão, funcionário público, quando ele deixava de trabalhar, ele continuava recebendo o mesmo salário que ele recebia quando trabalhava. Então, eu cheguei numa conclusão que a Previdência, ela não era só uma provedora, ela também era uma empregadora, tá certo? Então, eu pensei, falei, bom, como provedora ela já não tem condições de prosperar, imagine acumulando esses dois fatores. Aí eu cheguei e falei, eu tenho que formatar um programa que eu possa exercitar a formação de uma carteira que me permita uma renda mensal. A carteira que eu comecei a fazer era para ter uma renda mensal. Então, eu comecei assim, bom, para mim ter uma renda mensal em ações, se eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo anual, eu preciso ter ações de 12 empresas. Se eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo semestral, eu preciso ter ações de 6 empresas. E assim sucessivamente, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu comecei comprando ações e fiz um trabalho, realizei um trabalho minuciosíssimo, está entendendo? Procurando comprar a empresa que distribuísse o melhor dividendo. Legal. Fiz um trabalho, e esse trabalho recaiu sobre uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa do setor de alimentos, de lácteos, não é isso? E quando eu fiz esse trabalho se chamava Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Mas eu fui chamado aí eu apresentei esse trabalho ao diretor, ele me chamou e falou, olha, senhor Márcio, eu nunca vi um trabalho como este, um trabalho de longo alcance, etc. Só que, infelizmente, esse trabalho aqui, ele tem uma falha muito grande. Eu falei, bom, qual é a falha? Ele falou, eu não sei se isso vai durar 30 anos, se essa empresa vai durar 30 anos. Aí ele falou para mim, o senhor sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei, não. O dono da Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos e nós não sabemos até quando elas vão suportar a pressão que elas vêm sofrendo para vender as ações da Anderson Clayton. E realmente, então eu achei que talvez a Anderson Clayton ela não ia representar o projeto que eu havia programado. Aí eu fui para o segundo papel mais importante, era uma empresa do setor de energia elétrica, que na época se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Uhum. Aí eu fiz um trabalho sobre a CESP e eu já não coloquei mais ação e alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu coloquei no trabalho o seguinte, eu fui pretensioso e interpretei que da forma como nós avaliávamos o estatuto da CESP, a CESP teria sempre condições de garantir o futuro através de dividendos. Então, o título que eu coloquei foi Ações garantem o futuro. Era uma pretensão.